Fala galera, está começando mais um Dogma Central e hoje nós vamos conferir esse muro de Berlim de Evangelho, que é o nosso famigerado Campo AT. Que de fato os raios é o Campo AT? Para que ele serve? E qual é o nível de poder de um Campo AT? Sente-se na cadeira agora que a gente vai dar uma conferida sobre esse tal Campo AT e você vai conhecer de pertinho o que exatamente ele é. Roda! A sigla Campo AT é nada mais nada menos que uma abreviação para Absolute Terror Field. Traduzindo para o português livre significaria algo como campo de terror absoluto. Falando de maneira bem básica por cima, o Campo AT é nada mais também nada menos que uma barreira de energia que protege os Angels e os Evangelions. Mas tem muito mais coisa envolvendo o Campo AT. Vamos começar com suas particularidades. O Campo AT, de maneira visível, ele é cor laranja. Porém, o Campo AT ele não é visível, ele é sempre invisível. Ah, Samuel, se ele é invisível, então por que a gente consegue ver? Os caras atiram, dão chute no Angel, soltam um tiro nele, os Evas atacam os Angels, então por que a gente consegue ver esse Campo AT? Muito simples. O Campo AT ele só é visível quando algo muito forte entra em impacto com o Angel. Armas poderosas, mísseis, helicóptero e aviões que dão de cara com o Angel, algo forte o suficiente para bater nele vai mostrar o Campo AT. Mas o Campo AT ele é sempre invisível. Todos os Angels em Evangelion têm um Campo AT. Porém, alguns Angels conseguem manipular o seu Campo AT, mas de maneira simplificada eles sempre usam o Campo AT para se defender. Por exemplo, no primeiro episódio do Eva, quando o Sachel chega em Tóquio, eles começam a socar bomba nele, bomba e mais bomba, e não mostram o seu Campo AT. Mas quando a unidade 01 entrou em Berserk e veio para cima dele com tudo, aí o seu Campo AT foi mostrado e liberado. Como eu disse para vocês, todos os Angels possuem seu Campo AT, mas eles manipulam de maneira bem particular. A força de um Campo AT é extremamente alta. Armas comuns não conseguem destruir um Campo AT. Existem apenas duas armas em Evangelion construídas pelo ser humano que conseguem neutralizar o Campo AT. Duas armas apenas. A primeira arma é o Mina N2 e a segunda é o rifle Positron. Positron, o rifle que foi usado contra o Ramiel, concentrando toda a energia do Japão para você ter uma ideia. Descartando as armas construídas pelo ser humano, a lança de Longinus é a única arma também com absoluto poder de romper qualquer Campo AT. Isso já foi dito. Beleza, Samuel, mas e o Campo AT dos Evangelions? Como é que funciona? Para quem assiste a série, dá até entender que o Campo AT dos Evas é muito inferior ao Campo AT dos Angels. Mas tem um detalhe que eu preciso lembrar vocês de um detalhezinho. Só um pouquinho. As unidades Evangelions são humanoides controladas por pilotos. Já os Angels não tem ninguém que controle eles. Um Campo AT de um Evangelion é tão forte quanto um Campo AT de um Angel, mas tem uma série de requisitos, gente. Primeiro, se o piloto tiver uma sincronia boa com o seu Evangelion, o seu Campo AT também vai ser forte. Então nesse caso vai depender muito da sincronia com o piloto. Se ele tiver uma sincronia perfeita de 100%, ele vai igualar o Campo AT dele com o Angel. Mas se ele não tiver bem, aí não tem como, seu Campo AT vai ser muito fraco. E tem outro detalhe também. O Campo AT dos Evangelions tem que ser expandidos por ordem de comando. Muitas vezes na série nós assistimos e ouvimos eles falar o seguinte: expanda o Campo AT. Isso é um comando de voz, é uma ordem. Então numa batalha frenética contra um Angel, se o piloto não tiver ligado em expandir seu Campo AT ou não, ele vai ser atingido e o Campo AT não vai ter como reagir na hora, porque ele precisa dar o comando para o Evangelion soltar o seu Campo AT. De onde surge essa energia que é o Campo AT? A fonte do Campo AT, tanto dos Angels quanto dos Evangelions, provém das almas. Então o Campo AT do Angel é da alma do Angel, e o Campo AT do Evangelion é da alma que está dentro do seu núcleo. Não, pera um pouquinho. Quer dizer que o ser humano também possui um Campo AT? Explica certinho isso, não tô entendendo, cara. Calma, eu sei, dá um nervoso nesse momento, eu sei, mas vamos às explicações. Nos últimos episódios do anime, quando apareceu o Kaoru e tretou com o Shinji, ele teve um diálogo com o Shinji e disse o seguinte: ele disse que todo ser humano
possuem um campo AT. E tem lógica, então se o ser humano tem uma alma e a alma consegue produzir essa energia chamada de campo AT, então todos nós temos. Mas tem um porém. Ele deu uma explicação muito complicada e filosófica. Eu vou tentar explicar para vocês, porém é meramente interpretativo. Eu estou falando da maneira que eu entendi e você pode entender de maneira diferente também. O campo AT do ser humano é um elo que separa as mentes das outras. Que quando nós, seres humanos, não estamos se relacionando bem com outras pessoas, o nosso campo AT, ele impede, no caso, esse elo, né? Ele impede que a gente se relacione de maneira eficaz com outras pessoas. Então, por exemplo, problemas, intrigas, psicologia, depressão, algo que um ao outro começa a fazer mal para um ao outro. Então a gente se mantém separado nisso tudo. Mas cara, eu não entendi. Se o campo AT dos Angels é para defesa e do ser humano é isso, realmente tem coisas que não bate. Então, beleza, então você não conseguiu entender, eu vou dar uma outra explicação que também é uma outra interpretação do campo AT que ele quis dizer para mim. Aparentemente, sobre teoria, o campo AT seria uma energia espiritual, filosófica, praticamente divina. Os entes são capazes de dominar essa energia, nós seres humanos a possuímos, porém nós estamos vivendo em várias realidades. É como se nesse momento que eu estou aqui tem um campo AT separando eu de uma outra pessoa, uma energia meramente espiritual. Porque o campo AT não se chama campo AT, o Kaoru não se refere ao campo AT como campo AT. Ele ainda por cima diz que é famigeradamente chamado de campo AT, é outra energia. O entendimento e semi-compreensão do campo AT só foi capaz em 2015, quando a metafísica dentro do mundo do Evangelho chegou ao seu ápice de conhecimento. Dentro da NERV, para se encontrar o Angel, para captar o Angel, monitorar o Angel ao redor, eles utilizam leitura do campo AT desse Angel. Mas o campo AT não é só para defesa e também pode ser usado para ataque. Quando um Angel expande seu campo AT, tudo que está ao redor dele pode se quebrar, destruir e afetar psicologicamente o piloto ou até mesmo o próprio Evangelho. Dependendo da força desse Angel, seu campo AT pode ser terrível. Em uma certa ocasião, a Asuka foi atingida por um campo AT de um Angel alado e sua mente ficou praticamente em frangalhos, provando também que determinados Angels possuem características em seu campo AT com poderes psicológicos. Em certas ocasiões, foi visto que um campo AT foi arremessado contra o seu oponente. E na luta contra o Zeruel, a unidade 01 foi capaz de utilizar o campo AT para regenerar seus braços. Mas isso foi uma ramificação do campo AT ali do momento, não que ele seja exatamente regenerativo. Pois o primeiro Angel, que é o Sachiel, também pode se regenerar, mas ele não utiliza o seu campo AT. É natural. Fora as lanças e as duas armas que eu falei para vocês, um outro poder equivalente ao campo AT é o campo anti-AT. E como o próprio nome diz, é um campo anti-AT. Ele anula os campos, causando uma neutralização de qualquer campo AT ao redor. O campo anti-AT foi usado 2 vezes em Evangelion. A primeira vez foi no segundo impacto. Quando Adão acordou, ele liberou uma enorme massa expansiva de campo anti-AT na Terra, destruindo 70% da civilização de vida na face da Terra. E a segunda na série original foi no terceiro impacto. No terceiro impacto, esse campo anti-AT foi liberado pela Rei, quando ela se fundiu com Lilith. Como o ser humano também tem um campo AT, ela liberou seu campo anti-AT e é o que acontece. Quem tem um campo AT é aniquilado, é destruído. Existem boatos que esse campo AT ele foi criado de acordo com uma teoria vinda da própria medicina. Eu não estou falando dentro do mundo do Evangelho, estou falando no mundo real mesmo, aqui, no nosso mundo. Rumores dizem que na tentativa da medicina entender a mente de um portador especial do autismo, fez que esse campo AT surgisse nesse momento. Porque o autista, devido ao seu probleminha, ele tem uma distância de outras pessoas. Ele não tem uma vida social, mas como a parte psicológica não estava tendo grandes avanços, eles colocaram essa expressão chamada de campo AT, que seria uma espécie de explicação para que mantesse os autistas longe de outras pessoas. Mas com o passar do tempo, a própria medicina descaracterizou essa palavra campo AT entre essas crianças. Então na Terra, o campo anti-AT foram rumores que surgiu dentro da medicina.
Mas em Evangelion a coisa é bem diferente. No mangá, o ser humano que foi capaz de utilizar o Kanpate foi o próprio Gendo Ikari. Quando Gendo se apoderou do embrião de Adão e colocou em suas mãos, nas cenas finais do mangá ele foi capaz de se defender contra tiros, rajadas de balas utilizando o Kanpate. E é claro que isso foi possível porque ele estava utilizando o embrião do Adão em seu corpo. Nesse caso ele conseguiu dominar o Kanpate do Adão. Muito possivelmente o Kanpate mais poderoso em Evangelion é do Kaoru. Mas por que, Samuel? Mas tem que ter o Kaoru. Como o corpo físico do Kaoru é recipiente da alma de Adão, e Adão é o primeiro Angel e o mais poderoso e forte Angel em toda a série, esse fato pode intitular o Kaoru com o Kanpate mais poderoso. Então, nesse caso, Adão tem o Kanpate mais poderoso de Evangelion. E sendo ele também capaz de liberar campo anti-AT. Dos 17 Angels que apareceram na série, 6 são capazes de voar. Existe a possibilidade desses Angels utilizarem seu campo AT para sua levitação, já que o campo AT provou ter funções particulares com o Angel. E esses 6 Angels são os que mais utilizam o campo AT de diferentes formas, uns com a defesa muito alta e outros com o ataque de seu campo AT devastador, sendo que um deles usou seu campo AT para driblar os satélites da NERV, para não ser encontrado. Beleza, galera? Fico por aqui agora. Gostou do vídeo, já sabe, dá aquele like maneiro. Compartilhe com seus colegas no Facebook, Instagram, um monte de redes. Compartilha com a galera, os fãs de Evangelion, as pessoas que não são fãs, para que as pessoas conheçam esse incrível anime. E se você gostou suficientemente, adicione seus favoritos, que também vai me ajudar muito na divulgação desse canal. Fico por aqui, Neo Evangelistas. Até a próxima e fui!